Agora, os mistérios da explosão que destruiu boa parte de um prédio residencial essa manhã. A nossa equipe entrou no prédio com um grupo de moradores e registrou cenas impressionantes. Ataque criminoso ou acidente? Ouvimos especialistas em busca de respostas. Será mesmo que um vazamento de gás provocou toda aquela destruição? Preste atenção nesta imagem. Ainda é madrugada da última segunda-feira. De repente, o clarão no prédio de apartamentos. Nesse outro vídeo, dá para ver um foco de fogo em um dos apartamentos. Era uma bola de fogo na janela e se movimentava de um lado para o outro. Tiramos a conclusão que poderia estar sendo uma pessoa ali naquele momento. A explosão foi no 10º andar de um prédio em São Conrado, bairro Nobre do Rio, vizinho à Rocinha, a maior favela da América Latina. Pela manhã foi possível ver o tamanho da destruição. Uma cena assustadora. Moradores deixaram os apartamentos às pressas. A gente veio descendo, era buraco na parede, era água caindo, era vidro no chão. A nossa portaria acabou. Acabou a nossa portaria, cenário de guerra a portaria. Alguns precisaram da ajuda dos bombeiros. Eu estava com o aparelho de fluidez desligado. O estrondo foi tão grande que sacudiu o sofá que eu estava deitado. Estas imagens, feitas por uma equipe da Record no dia da explosão, mostram como tudo ficou destruído no 10º andar. A suspeita inicial seria um vazamento de gás no apartamento 1001, que ficou completamente destruído. O morador, o alemão Marcos Miller, de 51 anos, foi o único que ficou gravemente ferido. Ele teve queimaduras de 2º grau e muitos cortes pelo corpo. O estrago atingiu os 19 andares do prédio. Mais de 70 apartamentos foram danificados. Este engenheiro, especialista em estruturas, explica que a explosão atingiu 2 lajes. Por pouco, o prédio não caiu. As 2 caíram em cima do andar de baixo, mas felizmente não propagou. Quer dizer, não fez efeito cascata, que eu chamo, que poderia descer todas as lajes, podiam descer até o térreo. Isso não ocorreu. 4 dias depois da explosão, a equipe do Domingo Espetacular teve acesso aos lugares restritos aos moradores e técnicos. Nós conseguimos entrar no prédio e a primeira coisa é usar esse capacete aqui, por uma medida de segurança. Nós vamos acompanhar 2 moradoras, a Ana Lúcia e a Dona Nilde, que é, inclusive, vizinha do apartamento onde aconteceu o vazamento. A gente percebe que está tudo escuro, porque luz, gás, tudo foi cortado aqui. Então, até a nossa locomoção aqui é complicada. As imagens foram feitas com uma mini câmera chamada GoPro. Registramos a dificuldade dos moradores de chegar até os apartamentos dos andares mais altos. É claro que a gente tem que subir de escada, já que, como a luz foi cortada, a gente não tem elevador. Então, são 10 andares para chegar até a Dona Nilde e 13, né, Ana Lúcia, para chegar até o seu andar. É o trajeto que os moradores fazem diariamente, porque eles estão vindo aqui repetidas vezes para retirar os pertences, aos poucos. Finalmente nós chegamos ao 10º andar, que foi onde aconteceu a explosão, no apartamento 1001. A gente vai até a unidade da Dona Nilde, que é o 1003, e a gente já consegue perceber logo aqui na entrada o nível da explosão, gente. Olha, aqui, primeiro que essa porta aqui já ficou abalroada, ela não fecha mais, a porta de incêndio. E logo que no corredor comum dos apartamentos, olha aqui, claro que a maior parte dos entulhos já foi retirado. Isso aqui tinha muito fio pendurado. Aqui daí teto fio e aqui muito entulho, portas todas.
Para ter acesso ao apartamento, é preciso retirar um tapume que foi colocado no lugar da porta. Quando a senhora entra aqui no seu apartamento e se depara com isso, o que a senhora sente? O problema é o seguinte, eu sinto uma tristeza imensa de ver tudo muito danificado, me preocupo muito com os vizinhos, os moradores que também tiveram suas casas arrombadas. Ela lembra os momentos de pânico vividos depois da explosão. Eu já saí por aqui pisando em vidro, porta, essas coisas, e fui direto para a escada, desci. O meu desespero maior é quando eu não vi meu marido lá embaixo, que ele tinha acabado de descer os 2 cachorros. Aí eu entrei em desespero. Ele ficou preso no elevador? Ele ficou preso no elevador, no 3º andar, deu um tranco e parou. Dona Nilde mora ao lado do apartamento onde aconteceu o vazamento de gás. Olha, é aqui, exatamente aqui, onde não resta mais nada, é o apartamento do alemão Marcus Miller, onde aconteceu a explosão, o vazamento de gás. A gente percebe que é o ponto mais caótico do prédio. Não há teto, não há chão, nada sobrou, apenas escombros. Foi nesta cadeira, ainda suja de sangue, que o alemão foi encontrado inconsciente pelos bombeiros. Marcus Miller disse aos médicos no momento que chegou ao hospital que foi torturado por um assaltante e que o criminoso teria feito ameaças de explodir o apartamento. Ele falou para a equipe médica de enfermagem que ele tinha sido atacado, que o apartamento dele tinha entrado um homem durante a noite e esse homem teria ameaçado ele com uma faca, querendo um relógio Rolex dourado e dinheiro, e que ficou então com a faca cortando os braços e o tórax dele. O laudo médico revela que Marcus Miller tem vários cortes pelo corpo. Pelo menos 2 no braço direito, um grande no braço esquerdo, 3 no peito, no pescoço e 2 cortes menores nas nádegas. Eram cortes paralelos, longitudinais. Esses cortes não são típicos de cortes por explosão, mas cabe à perícia médico-legal elucidar melhor isso. Este médico legista não acredita nessa hipótese. Eu creio que os ferimentos sejam exclusivamente devidos às queimaduras causadas pela explosão e também pelo atingimento do corpo dele por diversos fragmentos de vidro, de madeira, de reboco. As imagens gravadas pelas câmeras de segurança do prédio que estão com a polícia mostram que o alemão chegou sozinho em casa na noite da explosão. 2 porteiros do prédio disseram em depoimento que ninguém subiu ao apartamento além do morador. Pedimos a um perito criminal para analisar a imagem que seria do alemão em chamas na varanda do apartamento. Esse foco de incêndio se movendo, a gente percebe claramente que é o corpo da pessoa, ele está em pânico, desorientado, né, pegando fogo, e está tentando formas de poder acabar com esse incêndio, de acabar com o fogo no próprio corpo. Em outubro de 2011, uma explosão em um bar no centro do Rio deixou 3 mortos e 17 feridos. As imagens mostram o momento da explosão provocada por um vazamento na tubulação de gás. Este vídeo mostra como ocorre a explosão de gás em câmera lenta. Veja como o fogo se propaga e tudo vai pelos ares. A gerente técnica da Companhia Estadual de Gás diz que é preciso estar sempre alerta. A chama do aquecedor e do fogão, uma chama regular, ela é azul, ela é estável. Então, se a chama começa a oscilar ou começa a ficar amarelada,
ou o equipamento começa a fazer qualquer barulho que não fazia antes, desde que foi instalado. São indícios, são indicações que os equipamentos estão dando de que precisa fazer uma manutenção. Mas o que teria acontecido de fato no apartamento 1001 do prédio em São Conrado? Só o morador tem essa resposta. E ele continua internado em estado grave no setor de queimados do Hospital Pedro II, na zona oeste do Rio. O laudo que vai comprovar se Marcos Miller foi esfaqueado ou se ele mesmo se feriu deve sair na próxima semana. A polícia recolheu facas encontradas no apartamento para ver se elas são compatíveis com os cortes. O estrangeiro consta no site da FIFA como agente, negociador de jogadores com clubes do exterior e morava no prédio há cerca de 2 anos. Enquanto a polícia investiga o que aconteceu no prédio, moradores querem saber quem vai pagar o prejuízo. O seguro do prédio, ele cobre toda a estrutura do prédio, paredes, inclusive dos apartamentos, mas não cobre os móveis e outros utensílios do apartamento que teriam que ser cobertos por seguro residencial individual. Com acesso restrito às próprias residências, eles só pensam agora no momento de voltar para casa. O amanhã é uma interrogação, né? A gente vai ver aonde pode passar os dias agora até a retomada do apartamento e aguardar. Não dá para ser uma aflição, porque o pior já passou.